Dados pessoais de 39 milhões de pessoas podem ter vazado do sistema do INSS. E você vai ver também. Mato Grosso do Sul decreta emergência por causa dos incêndios no Pantanal. Mulher escapa milagrosamente de bombardeio russo na Ucrânia. A dança dos técnicos no Brasileirão. 2 treinadores deixam os clubes após a rodada do fim de semana. E ainda, você vai ver como foi o encontro do Ministério Mulheres que Vencem, que aconteceu no último sábado. E tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, eu começo com o alerta: dados pessoais de beneficiários do INSS podem ter vazado por causa de uma falha no sistema de segurança. E 39 milhões de pessoas podem ter sido afetadas. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, confirmou nesta segunda-feira que há indícios de vazamento de informações sigilosas de pessoas com aposentadorias, benefícios sociais e assistenciais. A vulnerabilidade do sistema do INSS foi confirmada ao jornal Folha de São Paulo pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Segundo Alessandro, gestões anteriores firmaram acordos de cooperação com órgãos governamentais que também têm acesso aos dados e não havia controle sobre senhas concedidas. O presidente do INSS também destacou que as reclamações na ouvidoria envolvendo empréstimo consignado caíram para pouco mais de 400 em maio. Após a suspensão das senhas, entre janeiro e março, a média foi de mais de 900 registros de ocorrência por mês. Em abril, recuou para 553. Por enquanto não é possível liberar novos benefícios por meio do sistema, mas ele contém dados cadastrais de pessoas com valores já concedidos, entre outras informações. O órgão informou que não é possível saber, até o momento, quantos vazamentos aconteceram. Segundo o presidente do INSS, o sistema fornecido pela Dataprev passou por uma revisão de segurança e foi restabelecido com novas regras de acesso. E hoje o presidente Lula visitou Fernando Henrique Cardoso em São Paulo. FHC foi presidente da República entre 1995 e 2003. O encontro foi reservado. A visita aconteceu na casa de Fernando Henrique, em São Paulo. E antes do encontro com o Lula, Fernando Henrique se reuniu com economistas que participaram da elaboração do Plano Real na época em que foi presidente, entre 1995 e 2003. O Plano Real foi criado para controlar a inflação, que ultrapassava 5.000%. E desde então, mesmo com várias crises internas e internacionais, o IPCA ultrapassou os 9% em poucas ocasiões. Fernando Henrique declarou apoio a Lula no segundo turno da campanha eleitoral de 2022. E por falar em visita, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, visitou os estúdios da Rede TV no domingo. E durante a visita, ele falou das obras que estão sendo realizadas na maior cidade do país. Ao todo, serão investidos 16 bilhões de reais em infraestrutura, especialmente na periferia. Vamos acompanhar. Com muita persistência, com muita dedicação, superando os obstáculos, avançando, não na velocidade que a gente gostaria e que a cidade precisa. Mas a gente não vai desistir, vamos continuar persistindo, trabalhando e... um avanço grande já foi feito, né? 1.800 obras na cidade, o maior programa de recapeamento da história da cidade, o maior programa habitacional que a cidade de São Paulo já teve. Em São Paulo, a gente hoje não tem mais aquela quantidade de enchentes que tinha antigamente. Ainda tem, mas nós fizemos um investimento de 7,6 bilhões em canalização de córregos, contenção de encostas, drenagem, microdrenagem. A cidade já está bem melhor. Nós estamos fazendo o maior programa de segurança alimentar da nossa cidade,
Nós distribuímos 7.000 cestas básicas todos os dias nas comunidades mais carentes. Nós criamos o Cozinha Escola. São 65 entidades que nós credenciamos e fizemos um convênio, repassamos o valor. E essas entidades, dentro das comunidades, cada uma fornece 400 refeições por dia. Temos também o Cozinha Cidadã, onde a gente credenciou 85 restaurantes das periferias e a gente compra deles 200 refeições. Eu ajudo aquele comércio lá na periferia, aquele restaurante, aquele bar, aquela cantina, e ele fornece alimentação para quem não precisa, a prefeitura remunera. Então, são muitas ações. Só para a gente ter uma ideia, a cidade de São Paulo distribui por dia, você vai ficar impressionado, todos os dias, 2.600.000 refeições por dia. Olha, a gente muda de assunto agora para falar que o governo do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por causa dos incêndios no Pantanal. O decreto, publicado no Diário Oficial do Estado de hoje, vale para todas as cidades atingidas pelo fogo. Acompanhe agora mais detalhes na reportagem da Valéria Araújo. A situação de emergência foi decretada em função de vários fatores, entre eles o período de seca que Mato Grosso do Sul vem enfrentando, com estiagem prolongada em grande parte do território, o que acarretou em aumento dos focos de calor. Também os impactos das queimadas para a agropecuária pantaneira, com prejuízos expressivos, tanto nas perdas econômicas quanto na questão ambiental, em relação à vegetação, solo, fauna, bens materiais e segurança da vida humana. O decreto publicado hoje no Diário Oficial do Estado tem o prazo de 180 dias. Neste período fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem sob coordenação da Defesa Civil do Estado em ações que envolvem respostas ao desastre ambiental, além da reabilitação, em alguns casos, até da reconstrução das áreas afetadas. Em caso de risco iminente, os agentes poderão entrar nas casas para prestar socorro, determinar a evacuação e usar propriedades particulares. Ficam dispensadas as realizações de licitações nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a urgência, para não comprometer a continuidade dos trabalhos em relação a obras, aquisição de equipamentos e serviços. As equipes do governo do estado continuam fazendo um trabalho coordenado e integrado pelo ar com aeronaves e helicópteros e no solo com bombeiros e brigadistas, além da cooperação dos pantaneiros para chegar aos locais com focos de incêndio e realizar o combate. Até o momento, a área queimada no bioma alcançou 627 mil hectares, sendo 480 mil em Mato Grosso do Sul e 148 mil em Mato Grosso, de acordo com dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esses números já ultrapassam os registrados em 2020, ano que marcou um recorde de devastação na região. Olha, e as fortes chuvas voltam a preocupar o povo do Rio Grande do Sul. O volume do Guaíba aumentou 19 centímetros em 24 horas. 74 cidades já foram afetadas desde o último fim de semana e os moradores estão sendo aconselhados a deixar suas casas. O nível do Lago Guaíba voltou a subir de acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O volume de água chegou em 3,39 metros, passando a ficar com 24 centímetros acima da cota de alerta, que é de 3,15 metros. Em 24 horas, houve aumento de 19 centímetros. A Defesa Civil de Guaíba, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, emitiu um alerta nesta madrugada, aconselhando que os moradores do entorno do lago procurassem um local seguro, que se afastem de postes, árvores e placas. E, havendo necessidade, busque auxílio e abrigo temporário disponibilizado pela Prefeitura Municipal. A previsão de incidência de ventos é até amanhã. Ao menos 104 cidades do Rio Grande do Sul informaram algum transtorno por causa da chuva desde o fim de semana, segundo a Defesa Civil Gaúcha. A tragédia no Rio Grande do Sul já deixou 177 mortes confirmadas, segundo o boletim da Defesa Civil.
E mais de 800 pessoas feridas e 39 continuam desaparecidas. E agora você vai ver uma imagem impressionante. Uma mulher escapou por muito pouco de um bombardeio russo na Ucrânia. Ela caminhava tranquilamente pela rua, quando tudo ao redor dela explodiu. Veja. As imagens da câmera de segurança mostram a mulher andando pela rua quando a bomba autoguiada atinge um prédio de 5 andares, a poucos metros dela. Uma chama gigante aparece na imagem e a mulher quase é atingida pelos destroços do prédio. Segundo as autoridades, o local ficou em ruínas. O ataque feriu 52 pessoas, entre elas 3 crianças, e matou outras 3 pessoas. Em um discurso filmado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que as forças russas usaram mais de 2.400 bombas guiadas contra alvos ucranianos só em junho, com cerca de 700 destinadas à cidade de Kharkiv. Veja a seguir. A dança dos técnicos no Brasileirão. 2 treinadores deixam os clubes após a rodada do fim de semana. E ainda, você vai ver como foi o encontro do Ministério Mulheres que Vencem, que aconteceu no último sábado. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes é ele, o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo mais uma vez, mais uma semana no Jornal das 18h30. E olha só, Fernando, depois da rodada desse fim de semana, 2 técnicos deixaram os clubes que dirigiam, ou seja, a famosa dança das cadeiras segue a todo vapor, não é mesmo, Fernando? É isso mesmo. Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. Já são 7 técnicos desligados de seus cargos. Vamos ver. O Campeonato Brasileiro encerrou a sua 11ª rodada neste fim de semana, mas já viu 7 técnicos deixarem suas equipes. Nesta segunda-feira, o Cuca, do Atlético Paranaense, e Fernando Diniz, do Fluminense, deixaram seus cargos. Cuca pediu para sair após um empate com o Corinthians, o 3º seguido. Fernando Diniz foi demitido após reunião com a diretoria tricolor, após ter perdido para o rival Flamengo e permanecer na lanterna do campeonato com apenas 1 vitória e 6 pontos na tabela. Além deles, outros 5 técnicos deixaram o comando de times da Série A nesse começo de Brasileirão. Liderando a lista, temos o Vasco, com 2 trocas, Ramon Dias e Álvaro Pacheco. Seguido dele, temos o São Paulo, que demitiu Thiago Carpini, o Atlético Goianiense, que demitiu Jair Ventura, e fechando a lista o Vitória, que demitiu Léo Condé. Com tantos nomes no mercado, também influencia em técnicos que estão na corda bamba. Antônio Oliveira, do Corinthians, está sob pressão após resultados ruins do time, que não vence há 7 jogos. Luiz Zubeldia, do São Paulo, também vem de 2 derrotas, incluindo uma goleada pelo Vasco nesse sábado, e a torcida tricolor não está muito feliz com o desempenho do time, o que acende um alerta vermelho para o treinador. Em contrapartida, o Palmeiras é quem tem o treinador mais longevo da Série A. O português Abel Ferreira é treinador do Verdão desde 2020. E agora o Diniz está na mira do Atlético Paranaense. Ele já trabalhou no Furacão em 2018, mas o retrospecto não foi muito bom. Apenas 2 vitórias em 12 partidas e deixou o clube na 19ª posição do Campeonato Brasileiro. Verdade, Fernando. E olha só, ainda falando de futebol, o Flamengo divulgou um projeto de um possível estádio. Fernando, será que a piada de que o Flamengo não tem casa finalmente pode acabar? Exatamente, a piada de que o clube carioca não tem estádio está prestes a ter fim. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, divulgou um vídeo mostrando como deve ficar o local e apresentou o projeto para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos conferir. O decreto de desapropriação do terreno do gasômetro em São Cristóvão, no centro do Rio, para possibilitar a construção do estádio do Flamengo, foi efetuado.
A divulgação foi feita pelo Diário Oficial do município no início desta semana. O prefeito Eduardo Paes diz que trata-se de uma desapropriação por leilão em haste pública, o que significa que o terreno será leiloado de forma judicial, com o valor mínimo estabelecido e uma série de obrigatoriedades de quem vai construir no local. O terreno tem 88,3 mil metros quadrados e fica ao lado da rodoviária Novo Rio e do terminal intermodal Gentileza, aquele que conecta os serviços do BRT, VLT e dos ônibus municipais. O terreno do imóvel pertence a um fundo de investimentos gerido pela Caixa Econômica Federal. A desapropriação do terreno privado por parte do Poder Executivo está prevista na Constituição e há uma série de requisitos legais para tal. Mas, resumidamente, a medida é possível desde que haja interesse público e pagamento da indenização prévia, justa e em dinheiro. A Prefeitura vai indenizar a Caixa Econômica num valor entre 146 a 176 milhões de reais, que deve ser o valor mínimo ofertado no leilão. O prefeito afirmou que entre as obrigações feitas ao vendedor do leilão estão a construção de um estádio, de um centro de convenções e outros equipamentos. Em nota, o Clube dos Regatas do Flamengo se manifestou favorável à decisão da Prefeitura. E hoje teremos a estreia da seleção brasileira na Copa América. O jogo é contra a Costa Rica e marca um início desafiador ao Brasil na competição, que poderá ser um recomeço para o futebol brasileiro. Nessa segunda-feira, às 22 horas no horário de Brasília, o Brasil fará sua estreia na Copa América diante da Costa Rica. O confronto será o segundo do Grupo D, logo após Colômbia e Paraguai, sendo esses os dois últimos confrontos da primeira rodada dos grupos na competição. A seleção brasileira vem de amistosos preparatórios para a Copa América. Com Dorival ao comando, foram 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. O técnico se mostrou confiante com as atuações nos amistosos e crê em um bom desempenho canarinho durante a Copa América. Vale ressaltar que o Brasil vem de um segundo lugar na edição anterior contra a Argentina. É isso aí, Kleber. Vamos torcer para um bom desempenho da Canarinho na competição deste ano. Bom, eu fico por aqui e volto com você no estúdio, Kleber. Grande abraço. Tá certo, Fernando? Grande abraço e já começamos aí a semana bem informados sobre esportes. Até amanhã. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que o Ministério Mulheres que Vencem realizou no último sábado um grande encontro na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em São Paulo. E para receber a grande quantidade de mulheres, que aliás vieram de várias partes do estado, o evento aconteceu em 2 horários. Foi com muito louvor e gratidão que o encontro do Ministério Mulheres que Vencem começou. Senhor, passa por aqui com tua graça. Senhor, passa por aqui com tua graça. O chamado foi ouvido e o Senhor se fez presente na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Você tem um Deus poderoso. Ele está passando aqui, mas Ele também está passando na tua casa. Ele está passando na tua vizinhança. Ele está passando no teu trabalho. Posso te chamar de pai. Diga pra Ele. Posso te chamar meu pai. Atende ao que clama, não nos engana. Tu és amado, meu Senhor. Quem tem Deus como Pai se arrepende de todo o coração, explicou o missionário R.R. Soares a essas centenas de mulheres. Não suporte qualquer tropeço que você teve. Vou acertar com Jesus. Claro, se você tiver feito mal a alguém, tomou alguma coisa de alguém ou moralmente prejudicou, aí você tem que acertar com a pessoa. Peça a Deus o dia certo, o momento certo, e Ele sabe trabalhar. Mas só quem se abre a essa oportunidade se faz luz.
disse o pastor Jaime de Amorim Campos, completando a mensagem de abertura do evento. Você tem que ser a pessoa que busca as coisas do alto e sempre está com essa iluminação, com essa revelação da palavra. Intimidade com o Senhor pra contemplar o grande amor de Deus que comigo sempre vai estar. É dessa intimidade que nasce um novo espírito. O tema desse encontro de junho do Ministério Mulheres que Vencem. Mas antes é preciso ter um novo coração. E essa foi a principal mensagem passada no altar pela pastora Thaís Benevente, diretora estadual do MQV, aqui em São Paulo. Olha, a gente começou o ano falando que elas são amadas, que elas são queridas e, portanto, elas são fortes. Porém, se a gente não tiver um novo coração e um novo espírito, essa força vai se esvaindo, ela vai indo embora. Então, ela fica só com base nas emoções. Então, ai, que legal, descobri que eu sou amada, o Senhor me ama, enfim. E aí, o que acontece? Quando essa pessoa não entender, enquanto ela não entender que ela precisa de um novo espírito e um novo coração, ela vai perder facilmente essas forças, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Quem tem um coração novo, começa a ouvir a voz de Jesus. Não adianta, você pode estar 30, 40, 60 anos dentro dessa igreja. Coração velho, coração de pedra, não ouve a voz do Senhor. Não está ouvindo a voz do Senhor? Senhor, eu quero esse coração novo, misericórdia. Ao final do culto, a certeza. O objetivo do encontro foi mesmo alcançado. Os corações de pedras saíram e entrou um coração de carne cheio do Espírito do Senhor Jesus. Mais um coração novo que Jesus me deu. Estou muito feliz por estar aqui, por participar. Antes eu ficava no banco sentada, hoje não estou mais, estou em pé, Jesus me levantou, né? Essa grande obra e eu creio que eu tenho muito mais para fazer. E hoje Ele renovou meu coração em nome de Jesus Cristo. Foram muitos os testemunhos de libertação e cura espiritual e física. Eu estava sentindo dor no braço, só que aí, na hora que estava fazendo oração, a pastora Thaís Benevente queimou, doía demais. Eu falei, meu Deus, mas não é impossível. Daqui a pouco eu falei, não, estou curada, sarada, para a glória de Deus. E aonde o Espírito de Deus está, há poder. Há poder, há poder, há poder. O próximo encontro do Ministério Mulheres que Vencem em São Paulo já está marcado. O evento será em setembro. E você, mulher, já está convidada. Setembro tem novidade, eu não posso falar muito, mas eu sei que é muita bênção que essas mulheres vão receber, pode ter certeza. Na porta, na rua, em pé no saguão, aonde você estiver, o poder de Deus te visita agora. O poder de Deus te visita agora. O poder de Deus te visita agora. Seja cheia do Espírito Santo. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.